Olá, exemplo do dimensionamento de um pilar inclinado. O pilar inclinado ele vai ter algumas complicações que vão dificultar, por exemplo, fazer uma planilha que calcula um pilar inclinado, como cargas locais, como efeitos horizontais e outras coisas, mas aqui eu vou dar um exemplo de como que pode ser feito tranquilamente o dimensionamento de uma peça inclinada, ok? E eu misturei carga nele ainda distribuída para piorar a situação um pouco. Bom, a questão aqui é o seguinte, ó. Esse pilar aqui, ó, onde eu coloquei um monte de nozinho aqui também, um monte de nós aqui intermediário, tá? Deixa eu demonstrar por que a situação, mas a questão é, esse pilar tem as cargas aqui, ó, ele tem, vamos ver que tem a carga de parede ainda nele para dificultar um pouco a situação, então eu coloquei uma carga distribuída de parede nesse pilar, ok? E eu quero verificar como que eu posso dimensionar esse pilar aqui adequadamente, corretamente, com todos os esforços que tem nele, beleza? Bom, questão é o seguinte, qual que é a carga nesse pilar? E aqui entra a questão, esse pilar não tem uma carga fixa, ele tem uma carga que aumenta porque ele tem uma carga de parede nele, tá? Então só para demonstrar a situação, mas esse pilar, no topo tem tipo 6,7 toneladas e na base ele tem 7,8, então ele tem aumento de carga de mais uma tonelada. Não é só o peso próprio dele, é também a alvenaria que tem sobre ele, ok? Próximo. Cortante, a cortante tem 1,3 de um lado, ok? A gente pode ver que a cortante permanece meio que constante, ela não chega a inverter igual uma viga, por quê? Porque essa cortante, como a carga é princípio vertical, essa cortante é o que gera uma força diagonal no pilar, ok? O pilar tem uma força diagonal, a carga está vertical aqui, ó, então gera uma cortante que vai só aumentar, chegando a 1,9 aqui. Próxima questão. Momento fletor. Esse pilar tem um momento fletor variável, só que não é uma linha. Tá? Isso que parece uma linha, tá? Se for verificar o momento aqui, ó, ele realmente parece que é uma linha, mas se for verificar uma escala maior aqui, ó, ele tem um pequeno princípio de curva. Okay? Aqui ele está descendo, ó. Se eu pegar a escala um pouquinho maior aqui vai dar para melhor, ok? Mas aqui ele está descendo e daí começa até a subir um pouquinho aqui. Por quê? Porque esse pilar, ó, pode ver que tem uma pequena curva aqui, ó. Esse pilar tem uma carga distribuída sobre ele, ok? Além disso, aqui é só o momento global. Eu tenho que lembrar que eu também tenho momentos locais de flambagem. Entendido? No outro eixo, digamos que não tem momento, esse pilar que eu estou verificando nesse eixo. Claro, pode acontecer desse pilar ter ao mesmo tempo momento fletor no outro eixo e ter um momento torsor e tudo mais? Pode, ok? E aqui eu estou demonstrando em uma hipótese, eu vou demonstrar um cálculo completo, que vai só repetir, o mesmo procedimento que eu fiz agora, vai repetir para hipótese do vento em um eixo, hipótese do vento em outro eixo, esse pilar aqui pode acabar funcionando de contraventamento, se for dois pilares que fazem um A, vai servir de contraventamento, então depende muito o modelo em si, mas essa é a questão base, o princípio que a gente tem que entender, beleza? Bom, questão seguinte, vou voltar para o monitor visível aqui, a gente viu que tem uma pequena curva, questão aqui é o seguinte, primeiro, eu quebrei ele em vários pontos. Por que eu criei todos esses nós intermediários? Para eu poder pegar os esforços no topo do pilar, 50 centímetros para baixo, 1 metro para baixo, assim por diante, no meio, em vários pontos, ok? Porque eu não sei qual que é o ponto crítico do meu pilar. O ponto crítico do pilar é no topo, onde ele tem menor carga, ou na base que ele tem a maior carga, só que quem sabe ele tem um momento um pouco menor, ou é no meio que ele tem um risco de flambagem lateral. Eu não sei, então não sabendo, eu vou verificar todos os pontos, entendido? Tá? O que eu fiz aqui então? Bom, eu peguei um bloco de notas, ok? Esse bloco de notas aqui, ó, beleza? E basicamente eu anotei vários pontos dele. Então eu peguei aqui, ó, primeiro a força axial, a cortante e o momento fletor global que ele tem, porque o software que eu estou utilizando nesse caso aqui, ó, que é o CIP 3D, ele vai me dar basicamente, só ajustar isso aqui porque eu mudei a escala, tá? Mas ele vai me dar basicamente os esforços globais, tá? Um F-TUSO é a mesma coisa, que são os esforços que a estrutura exige que o pilar suporte. Ele não dá esforços locais, como os efeitos de flambagem do pilar. Então o que eu fiz em seguida? Eu peguei a minha planilha de pilares, ok? Tá? E eu comecei a colocar hipótese por hipótese, ok? Por exemplo aqui, a primeira coisa que eu fiz, qual é o comprimento do meu pilar, tá? E o comprimento do pilar é, lembrando, daqui até aqui, ó, 3,354, ok? Esse é o meu comprimento do pilar. Agora, esse nó aqui, ó, vai flambar baseado em 3,354? Não, tá? O bem no meio, ele tem uma flambagem de 3,354, mas quanto mais próximo do ponto rígido, né,
nesse caso aqui, essa região aqui, imagina que tem uma viga transversal aqui e tudo mais, ok? Mas que aqui eu tenho um efeito que trave ele lateralmente, o que vai acontecer é que esse nó aqui vai ter uma flambagem igual a um pilar de balanço, ou seja, eu pego o comprimento até o nó e dobro, ok? Mesma coisa o nó aqui da base, beleza? E esse nó do meio aqui, mesma coisa, só o nó central que vai ter comprimento de flambagem total, beleza? Mas a questão é vir aqui, ó, peguei os esforços aqui, peguei a excentricidade, multipliquei pela carga e encontrei os momentos de flambagem em cada local. Entendido isso aqui? Beleza? Joguei aqui na planilha também, momento local nos 30 centímetros, momento local nos 14 centímetros. Lembrando que se for flambar para o 14, não está falando para o 30 e vice-versa. Ok? O momento global vai acontecer sempre, mas o local é só na flambagem. Entendido? Agora a próxima questão que eu fiz. Eu abri um Excel e fiz as hipóteses. Ah, eu vou pegar o maior esforço axial, maior cortante, maior momento. Não. Primeira coisa que você estaria fazendo errado aqui, pegando o maior esforço, é que a compressão pode ser beneficial. Então você está fazendo errado, pode estar subdimensionando, pegando os maiores esforços. Agora, segundo é que você pode estar superdimensionando e daí é um gasto à toa que seu cliente vai ter. Então você está tendo uma precisão menor no cálculo, o que não faz sentido, você está piorando o modelo aqui. Então o que eu fiz é o seguinte, ó, planilhei tudo isso aqui, ok? Coloquei a carga axial aqui do meu modelo, no meu software. Ah, mas eu não sei como é seu software. No meu software eu sei que o CIP me dá resultados em tonelada da força. Ah, mas dá para configurar. Eu sei que dá para configurar, mas eu gosto de trabalhar em tonelada da força sempre que possível. Só que para verificar esse pilar, eu vou demonstrar que verificar pelo pCalc. E o pCalc me exige quilonewton e metro. Ok? Eu já trabalho com metro, mas ele exige quilonewton adicional. Ok? Essa é a primeira questão. E a outra questão é que eu já testei o pCalc, porque eu não vou usar um software que eu nunca testei. E eu descobri que aquela majoração obrigatória de pilares com menos de 19 centímetros, pelo menos na minha versão do pCalc, a sua pode ser diferente, mas na minha, não sei qual versão do pCalc você tem, mas na minha versão do pCalc eu sei que ele não majora um pilar de 14, ele deveria majorar, um pilar de 14 deveria majorar em 25% dos esforços. A minha versão não majora. Então, para dimensionar adequadamente, como estou vendo que tem cargas consideráveis, eu vou considerar uma majoração separada de 25%. Ok? Eu tive que fazer essa majoração aqui. Então, os valores aqui, por exemplo, ó, é o valor com esse 9,81, que é uma conversão para quilonewton, ok? E 1,25, que é uma majoração necessária, que eu verifiquei que o meu software, como base, não faz. Entendido? Tá? Daí eu fiz as 7 combinações de o pilar flambado no eixo Y, as 7 combinações de pilar flambado no eixo X, e eu matei algumas, como por exemplo, a hipótese 1 aqui, ó, mal bem ela é igual à hipótese 8, então eu matei a hipótese 8. A hipótese 7 é igual à hipótese 14, então eu matei a hipótese 7. O pCalc só me permite 10 hipóteses, então eu poderia fazer uma, depois fazer outra e tudo mais, mas a questão é, por exemplo, a hipótese 3, 4 e 5 tem a carga praticamente igual, só que daí tem a hipótese 2 que tem uma carga um pouquinho menor e um momento bem maior, e a hipótese 6 que tem uma carga um pouquinho maior e um momento bem maior. Então, se a carga está sendo benéfica ou está piorando o modelo, não importa, porque eu peguei uma carga pouco diferente, né? Eu verifiquei que essa hipótese aqui, ou a 2 ou a 6, uma das duas é muito mais crítica, a 3, a 4 ou a 5. Então, eu matei a hipótese 3, 4 e 5, matei a hipótese 8, matei a hipótese 14. Fiquei com 9 hipóteses. E claro, se eu for fazer um modelo completo e tudo mais, eu também vou ter uma hipótese de vento no eixo X e vento no eixo Y, quem sabe tenha 30, 40 hipóteses. Pode acontecer? Sim, pode. Ah, mas é muita hipótese. Sim, é muita hipótese. Felizmente você consegue planilhar, você consegue calcular isso aqui. Essa é a questão básica. Você consegue eliminar vários esforços, você consegue ver que não é crítico. Ok? Agora a questão aqui é o seguinte, peguei todas essas combinações aqui. Eu vim aqui no pCalc e lancei essas combinações aqui, ó. Então, lancei essas 9 combinações aqui. Beleza? Verifiquei se o eixo estava correto, porque eu poderia estar lançando o eixo correto. Beleza? Eu poderia colocar um coeficiente de ponderação aqui também separado para ter aquele 25, poderia, só uma maneira diferente de modular, ok? Tá, e a questão é, um pilar retangular 14 por 30 foi a mesma coisa que eu criei na minha matriz de rigidez. Se eu mudar isso aqui, eu tenho que mudar a matriz de rigidez, tenho que mudar todos os esforços, ok? Então aqui que um pré-dimensionamento ajuda muito, ok? Tá? Agora a questão aqui é o seguinte,
Coloquei o FCK no meu concreto, coloquei o FYK e tudo mais, o aço, aqui beleza, tá? Coloquei uma armadura aqui, tá? Eu comecei com 10 até verificar passar, ok? Mas a questão é, coloquei, no caso, eu fiz passar com barra 16, tá? Vamos montar aqui para 4 barras de 10, ok? E dimensionei. O que acontece? Bom, acontece que em várias hipóteses, pode ver que os esforços aqui são diferentes, tá? Inclusive uma questão crítica aqui é o seguinte, ó. Lembra aquela hipótese que eu tinha falado que a carga pode ser maior ou menor? Pois é, nesse caso, ó, com 129 kN, está sendo mais crítico que com 117. Ok? Então, uma carga um pouquinho maior está sendo prejudicial já. Mas a questão crítica aqui é o seguinte: 4 barras de 10 não passa. Tá? Não testei, não passa. Eu posso testar uma taxa de aço maior. Isso que é a questão. O que eu poderia fazer? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu troco para 6 de 10. Ok? Então eu coloco 6 barras de 10. Assim, ó. Beleza? E verifico. Fica em 0,74% na hipótese crítica. Então eu estou com 74% e uma taxa de aço de 1,1. A outra coisa que eu vou fazer é trocar, quem sabe, para uma barra de 12,5, apenas 2 barras, né? Dependendo do caso, barras 12,5, 4, 12,5 ou 6,10 na taxa de aço similar, ó. 1,1 também aqui, ó. Só que aqui já fica 85% contra 70 e poucos. Então compensa mais trabalhar, quem sabe, com uma barra maior aqui, tá? Ah, mas eu vou testar a barra de 10 ainda, quem sabe, ó. A questão é, com 4 barras de 10 de cada lado, 8 total, está em 0,82, não passa. Posso testar, quem sabe, 5 barras de 10 e falha, ok? Tem 87% já falha, tá? 6 barras de 10 ainda falha, ok? Eu vou testar aqui, mas a questão, só uma questão de verificação aqui, ó, mas com 7 de 10 passa com a taxa de 2,62. Em seguida eu troco para uma, é só colocar 3,5 aqui, tá? Então essa diferença pesada aqui tem tipo 1,02, foi para 1,03, ok? Não passaria com 6 barras aqui, eu testei, peraí, só voltar aqui para 6 barras, mas a questão é, mesmo o D linha certinho aqui, imaginando o comprimento de 2,5, ó, não passa, beleza. Troco para uma barra 12,5, daí o comprimento volta a ser 3,6. O que acontece aqui é o seguinte, 4 barras de 12,5 passa? Passa, ok? Passa na raspa aqui em 5%, mas passa, tá? Taxa de aço estava 2,62, esse passa com 2,34. Então eu percebi que nesse caso, não sei para esse caso, um diâmetro maior é mais eficiente, porque a flexão é principalmente do eixo Y, ok? Tá? Eu tenho flexão do eixo X também, tá? Mas a crítica é no eixo Y. Agora a próxima questão é, 6 barras de 12,5 não passa, eu só passava com 2,3. Eu troco para que essa barra de 16, o D' vira 3,8, mas a questão é, passa com menos de 2%. Uma folga maior, inclusive, porque eu tenho flexão no eixo Y, quero armadura no eixo Y, ok? Tá? Então eu verifiquei se esse pilar passa com barras de 16. Qual é o espaçamento máximo dos estribos que eu vou ter? Porque lembra que eu tinha uma cortante? Pois é, não posso esquecer dela. Então eu tenho uma cortante. O espaçamento máximo para um pilar de 14 é 14 centímetros. Tá? Se fosse um pilar de 19, poderia ter estribo K 19, mas para um pilar de 14, o espaçamento máximo é 14. Então o que eu vou verificar aqui também é o seguinte, ó. Qual que é a minha maior cortante? 1,89. Então eu vou pegar igual o meu vídeo que fala estrague sua planilha, ok? Eu recomendo você assistir aquele vídeo também, mas igual o meu vídeo estrague sua planilha, eu vou pegar uma planilha de viga. Ah, mas não é viga, é pilar. Não, eu só quero fazer uma verificação de cortante. A norma não tem verificação de cortante para pilar, verificação de cortante para viga. Ela tem verificação de cortante com estribos e sem estribos, ok? Isso que ela tem. Tá? No meu caso tem estribos, a questão é com uma cortante máxima, igual eu modelei aqui, ó, de 1,891. Lembrando que tem majoração, então 1,891 vezes 1,4, ok? E uma peça de 14 por 30 com cobrimento de 2,5 cm e ia ficar de 25, tá? Momento fator crítico porque o momento não piora a cortante, tá? O que acontece aqui é o seguinte, passaria com estribo de 5 cada 15. E não só isso, mas o VSW é zero, eu não preciso tecnicamente de aço para suportar essa cortante. Então, nesse caso, eu posso tranquilamente colocar estribo de 5 cada 14. Ok? Tá? Essa seria uma verificação, um dimensionamento de um pilar inclinado. E se ele tivesse 45 graus ao invés de 70 graus? Funciona igual. Ok? A questão crítica que a gente vai fazer é, a gente vai quebrar em vários pontos e encontrar o ponto crítico. Inclusive, uma questão aqui, mas qual que é a hipótese crítica? Bom, a hipótese crítica é a hipótese número 4, ok? É a hipótese que o meu bem tem maior carga, que está me dando menor folga,
ok? Ou seja, nesse caso aqui, ó, o pilar vai estar com o momento fletor crítico na hipótese que tem o maior momento fletor na base. Entendido? A flexão local, nesse caso, não significa que isso sempre é válido, mas nesse caso, a flexão global foi mais crítica que a flexão local. Se esse pilar tivesse 5 metros, dificilmente isso aconteceria, mas nesse caso, aconteceu, ok? Sendo que o ponto crítico está na combinação 7, eu sei que aqui é o ponto crítico. Agora, poderia acontecer, tá? E isso vai variar dependendo do caso, mas poderia acontecer que a hipótese crítica está, sei lá, bem no meio, tá? Entre a hipótese 10 e 11, por exemplo, as duas estão no máximo. Então teria que sabe, quebrar aqui, fazer tipo uma combinação 10,5 para verificar se o 10,5 é um pouco mais solicitado. Entendido? Então seria uma verificação adicional. E claro, eu também faria verificação com o vento batendo no eixo X, o vento batendo no eixo Y e todas as combinações, que são peso próprio mais sobrecarga mais parcela de vento, peso próprio mais sobrecarga mais parcela de vento no outro eixo, peso próprio mais parcela de vento mais parcela de sobrecarga, peso próprio mais vento no outro eixo mais parcela de sobrecarga. Fazer todas as combinações e verificar esse efeito. Entendido? Essa que é a questão crítica. A gente pode eliminar muitas combinações. Com experiência, teria várias outras combinações que eu quebraria, como por exemplo, essa hipótese aqui, 6. Eu quebraria porque tem um pouquinho mais de carga aqui e muito mais momento, que eu sei que é mais crítica. Essa hipótese que eu quebraria porque tem outra que tem momento bem maior, mas por questão de demonstração, eu usei todas. Ok? Tá? Essa que é a questão. Você pode quebrar hipóteses pelo seu conhecimento. Você sabe que eu sei, eu já verifiquei, eu entendo o conceito de pilares, eu sei que essa hipótese vai ser mais crítica. Se você não entende, é um trabalho mais puxado que vai fazer você aprender para da próxima vez não ser tão crítica. Entendido? Então, essa que é a questão, esse é o método de dimensionar qualquer peça inclinada. Você faz o diagrama de corpo livre, você dimensiona os esforços da estrutura, ok? E daí você pode modelar por um p-cálculo, por qualquer outro método, fazer o cálculo da seção manualmente pode ser feito, ok? Mas a questão é, você vai encontrar os esforços e calcular os esforços. Se a peça tem cortante dos dois eixos, complica um pouco, mas é o mesmo princípio, ok? Se a peça tem torção, complica um pouco, mas é o mesmo princípio. Daí a torção vai dar uma dor de pele, que tem que ser adicionada na armadura longitudinal e tudo mais, ok? Só uma adição de complexidade para o modelo equivalente. Entendido? Se você quiser ver mais exemplos disso sendo feito, ok? Se você quiser entender melhor o dimensionamento de concreto armado, eu tenho um curso completo de concreto armado, ok? Onde agora eu inseri um módulo de escadas que eu aplico esse conceito aqui de verificação de esforços para qualquer concepção de escadas possível de concreto armado, ok? Também tem módulo de escadas em outros cursos, mas falando de concreto armado aqui, e demonstrando essa aplicação com combinações e tudo mais, e como isso aqui pode ser aplicado junto com torção e outros efeitos que eu posso ter, beleza? Mas esse seria o método para dimensionar qualquer estrutura que tem esforços complexos para tudo que é lado, beleza? E por enquanto seria isso, e até a